Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso estudo e hoje daremos continuidade ao estudo do livro do Apocalipse na modalidade verso a verso através do capítulo 5 do Apocalipse. Mas, como de costume, antes de nós estudarmos a palavra de Deus, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado porque mais uma vez nos deste a oportunidade de vislumbrar o que está acontecendo e o que já aconteceu no teu santuário celestial. Muito obrigado por essa oportunidade e que o teu Santo Espírito agora nos ilumine e que possamos entender realmente toda a tua vontade para as nossas vidas e mais do que isso que possamos colocar em prática também. Esteja conosco, nos ilumine, abençoa quem estiver estudando comigo. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. No capítulo 4, nós tivemos a oportunidade de conhecer, junto com João, o santuário celestial de Deus, o trono onde Deus habita. Nós pudemos ver também ali a presença dos anciãos, os 24 anciãos, e também daqueles seres, que estavam adorando a Deus, chamados serafins. E hoje nós vamos, no capítulo 5, dar continuidade. Lembrando que o capítulo 4 e o capítulo 5 eles são capítulos interligados. E dentro desse contexto, nós entendemos que o capítulo 5 inicia-se no mesmo local onde termina o capítulo 4. E agora, ao olharmos o capítulo 5, nós vamos entender um pouquinho sobre um contexto levemente diferente. Recapitulando o capítulo 4, foi apresentado ali Deus Pai, o Deus Criador, aquele Deus que fez todas as coisas através de Jesus, mas Deus Pai é apresentado todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua majestade. E ao adentrarmos no capítulo 5, nós já vemos uma mudança, e uma leve crise no céu, um momento de crise no céu, e nós já vamos entender do que se trata. Quando nós vamos para o capítulo 5, nós vemos a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Antes de nós adentrarmos a leitura, é preciso explicar algumas coisas. Muito bem. Como funcionavam os livros antigamente? Os livros eles eram de uma forma diferente do que nós temos hoje. Os livros eles eram escritos no formato de rolos. Então, assim como você tem um diploma, que normalmente é entregue num formato de um rolinho, esses livros eles eram escritos também no formato de rolos. E aí, o que eram esses selos? Veja, para cada um dos selos que existiam antigamente, e a abertura desse selo, era necessário que uma testemunha estivesse presente ali no momento da abertura. Mas esse selo, como que ele funcionava? Será que ele é parecido com os selos que nós temos atualmente? Na realidade, não. Eles eram fabricados normalmente de argila, eles eram feitos de argila, e eles serviam para juntar, para unir as partes de um livro, de forma que, para que esse livro fosse lido, era necessário que o selo fosse rompido. Então, normalmente esse selo ele recebia também a marca, o sinal, os reis antigos eles possuíam nos seus anéis escrito ali informações, por exemplo, como o nome da pessoa que está selando ali, qual era o título que essa pessoa possuía e também qual é o domínio, qual era a extensão da área de propriedade dessa pessoa. Então, esse livro que nós vamos ver, ele tem esse formato, um formato de rolo e 7 selos, 7 selos ali que impediam que este livro fosse aberto. Este livro selado, ele contém a herança do povo de Deus. Então, quando nós lemos o capítulo 5, nós vamos ver que é um livro que continha
dentro dele, escrito por dentro e por fora ali, a herança do povo de Deus. Mas ele não poderia ser entendido ou compreendido até que esses selos fossem rompidos, né? Esse lacre ali fosse aberto, esses 7 lacres no caso. E diferente do que nós vemos no capítulo 4, que apresenta a visão de Deus Pai, quando nós entramos no capítulo 5, que é apresentado agora, é sim Jesus, né? Deus Filho é apresentado, ele é o foco deste capítulo. E apresenta então, enquanto o capítulo 4 apresenta o foco na criação, quando nós vamos para o capítulo 5, o foco encontra-se então no plano da redenção, né? Na salvação da humanidade. Assim como nós vimos 7 igrejas, né? O número 7 muito presente no livro do Apocalipse, nós já entendemos que o número 7 ele representa tanto a plenitude quanto a perfeição, né? O todo, a totalidade. Então nós temos 7 igrejas, 7 selos, que eles também representam 7 períodos da história, né? O Apocalipse, assim como o livro de Daniel, ele vai aumentando as informações e vai crescendo essas informações conforme o livro vai decorrendo. E aí, no capítulo 5, então, nós encontramos um momento de crise no trono celestial e nós já vamos entender por que essa crise estava acontecendo. E aí, assim como nós pudemos ver o capítulo 4, o capítulo 5 também ele é cheio de muita solenidade. Você já foi em algum evento em especial em que era um momento extremamente solene, talvez pessoas muito importantes estivessem ali, né? Todas trajadas com trajes de gala, né? Nós vemos esse contexto tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5. E aí, vamos ler então o capítulo 5, verso 1 e entender do que se trata esse capítulo. E aí diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então, nós temos esse livro no formato de um rolo, né? E ele selado, ou seja, ele estava escrito em ambos os lados, mas só era possível fazer a leitura a partir do momento que esses selos fossem abertos, né? E aí eu vou convidar você a, junto comigo, nós abrirmos o que diz Isaías 29, no verso 11. E quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 29, verso 11, diz assim: Toda a visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te. E ele responde: Não posso, porque está selado. Então a pergunta que surge é que é possível ler um livro selado? Nós vemos que a resposta, segundo Isaías, não, né? Não é possível ler este livro selado. Seguindo em frente, então, nós podemos perguntar, mais alguém será que passou por situação semelhante a esta que João teve? Teve alguma visão semelhante? Vamos descobrir agora. Eu gostaria de convidá-lo para que abríssemos a nossa Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 2. Nós vamos ver agora os versos 9 e 10, e lá diz assim: Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Olha que interessante, verso 10. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Então, nós podemos ver aqui que não apenas João teve uma visão semelhante a essa, né? Mas também o profeta Ezequiel recebeu uma visão muito similar, em que um rolo é apresentado a ele. Mas será que mais alguém recebeu alguma visão semelhante ao que João viu e ao que Ezequiel viu? Eu convido que você abra a sua Bíblia no livro de Zacarias, e nós vamos ler aqui o capítulo 5, os versos de 1 a 4, e diz assim: Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Olha que interessante. Perguntou-me o anjo: Que vês?
Eu respondi: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então ele era um rolo muito grande, né? Com uma medida bem maior. Verso 3. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição. E qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Verso 4. Fala-ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Muito bem, então esses tantos os rolos vistos por Ezequiel quanto por Zacarias, eles não tinham mensagens muito boas, né? Mas e esse rolo de João, que João está vindo aqui, né? Na mão daquele que está sentado no trono. E nós já pudemos ver que aquele que está sentado no trono, seguindo aqui o capítulo 4, é Deus, o próprio Deus Pai está ali sentado no trono, e este rolo selado encontra-se na mão direita deste Deus, né, que é o Deus Criador. Mas qual seria o significado deste rolo, né, deste livro que estava na mão de Deus, na mão direita de Deus? Existem algumas possíveis interpretações, né, alguns possíveis significados para este livro, né, esse rolo selado, esse livro selado com 7 selos. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 13, verso 8, e também Apocalipse 21, no verso 27, nós encontramos que existe um outro livro sendo retratado na Bíblia, que é o livro da vida. E nesse livro estão escritos os nomes daqueles que aceitaram o Evangelho e que serão levados por Jesus quando ele vier buscar o seu povo aqui na terra, com poder e muita glória, né? É o que nos diz o Apocalipse. E não é arrebatamento secreto, não, fique tranquilo. Né? Quando Jesus vier à terra, todo olho verá, a Bíblia é muito clara em dizer isso, ok? Então, pode ser o livro da vida. A segunda possibilidade é o que nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versos 18 a 20, né? E esse livro ele retrata o que é chamado de livro do testemunho, né? Então o que é esse livro do testemunho? Era um livro onde eram registrados os atos do povo de Deus, né? Chamado livro do testemunho, uma outra possibilidade. Uma terceira possibilidade seria o que nós encontramos em Jeremias 32, de 6 a 15, né? Entendendo que isso reflete algo parecido com o que existe no céu, né? Chamado escritura do universo. Né? Então até no céu Deus organiza as coisas, e aí o universo também ele possui uma escritura, né? E a gente viu isso, pode ver isso no livro de Jeremias. Quando nós vemos ali então Ezequiel 2:9, que nós lemos, e também o verso 3, capítulo 3 e o verso 3, ali existe um rolo que é chamado rolo do julgamento de Ezequiel. Né? Mas o que mais pode significar, o que mais faz sentido que signifique esse rolo que estava na mão de Deus, sim, seria o registro da história humana, né? E também ali qual era a herança, o plano de Deus como herança para o seu povo. Então, seguindo então, nós vamos para o verso 2, capítulo 5, acompanhem comigo. Apocalipse capítulo 5, e vamos ler agora o verso 2. E diz assim: Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. E a pergunta que ele fazia: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E aqui eu gostaria de convidá-lo a fazer um exercício mental. Vamos imaginar a cena. Né? Capítulo 4 nos mostrou ali que no centro dessa sala real, né, então encontrava-se o trono de Deus. Ao redor do trono de Deus ali nós víamos os 4 animais que estavam em constante adoração, e esses animais ali nós entendemos que eram anjos serafins, né? Anjos adoradores, essa era a responsabilidade dele.
Ao redor deles, 24 anciãos, que nós já entendemos também que bem possivelmente são aquelas primícias que Jesus levou ao céu assim que ele ressuscitou, né? Então o Evangelho nos retrata ali que quando Jesus morreu na cruz, várias sepulturas foram abertas, e quando ele ressuscitou, então várias pessoas, também vários santos ali, né? Santos porque eram pessoas separadas, não eram pessoas diferentes de ninguém, não. Eram pessoas que Deus escolheu por sua vida íntegra, por terem aceitado, e eles morreram na fé, uma fé pura, verdadeira, né? E Jesus os levou, isso é o que nos retrata os evangelhos, como primícias ao céu. Entendendo isso, então, né, nós entendemos que esses 24 anciãos possivelmente são essas primícias, aqueles primeiros que foram levados ao céu e são testemunhas, né? Servem como testemunha do trabalho que Jesus fez ali. E imagine, né? João foi convidado, mas João não era ali o personagem principal desse cenário. Nem no capítulo 4 e nem no capítulo 5. Então, imagine ali João assentadinho também nessa cerimônia, né? E eu esqueci de dizer que depois dos 24 anciãos, miríades e miríades de anjos. Nós vamos ver aí, né, o que continua dizendo aqui o capítulo 5. Né? Então, uma quantidade enorme de anjos estavam todos testemunhando, e um momento extremamente solene. E João ali, né, apenas olhando, participando, vendo o que estava acontecendo. E aí o anjo chega e pergunta: quem é digno? Quem será que é digno de abrir, o livro e desatar-lhe os selos? Né? Então, para que esse livro pudesse ser lido, era necessário que esses selos fossem abertos. Mas quem era digno? Vamos ver o que o verso 3 nos diz. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha que interessante. Então, quando o anjo perguntou quem é digno, eu imagino que uma pesquisa foi feita, né, lá no céu, nos seres celestiais, seres perfeitos, nos anjos. Né? Quem era digno de abrir esse livro? Verso 3, que no céu não havia ninguém digno. E aí perguntou-se, e na terra, sobre a terra, será que existe alguém digno de abrir esse livro? E verificou-se, também não existia ninguém digno de abrir esse livro. E debaixo da terra, o que será que está querendo dizer aqui, né? Entre os vivos, os que estão sobre a terra, e os mortos, aqueles que já descansam no pó da terra. Será que teve alguém que fez um trabalho, viveu uma vida tão digna que ele fosse digno de abrir o selo? E o verso 3 diz que não. Então nem no céu foi encontrado ninguém, nem sobre a terra e também nem debaixo da terra, ou seja, não havia ninguém digno de abrir ali, né, até aquele momento. Então, nós já vimos os personagens que estavam ali, todos retratando isso. Né? E quando fala, o capítulo 2 ali, retrata um anjo forte. Né? O que nós podemos entender isso daí? Possivelmente um anjo que estava guardando este livro, né, ou protegendo este livro que encontrava-se na mão de Deus. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 10, verso 1, também Apocalipse 18, verso 2, e também o capítulo 18 e verso 21, nós encontramos ali retratado anjos poderosos, né? Anjos poderosos. Mas o que a gente pode entender? Que esse anjo era um anjo de alta patente, né? Um anjo muito poderoso, tanto em autoridade quanto na sua hierarquia. Né? Então ele era considerado ali um anjo de muita autoridade. Será que era o anjo Gabriel? A Bíblia não nos retrata. Possivelmente? Talvez. Não conseguimos saber. Né? Mas vamos ver o que mais a Bíblia nos fala. E aí, indo para o verso 4, voltando naquela cena que nós imaginamos aqui, né? Olha o que diz o verso 4.
E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha que interessante, né? Então imagine aquela cena, uma cena extremamente solene acontecendo no céu. E aí João ali, de repente, numa cadeirinha ali, né, atrás ali dos anciãos, observando o que estava acontecendo, e ele vendo aquela cena e o anjo perguntando e não foi encontrado ninguém digno de abrir aquele livro, né? Aquele livro selado. E João, ele entendia a importância daquele livro. Talvez ele não soubesse os detalhes que esse livro continha, mas ele entendia que era importante que alguém lesse esse livro porque ele continha a herança do povo de Deus, né? E ele chorava ali. E olha o que acontece em seguida. No verso agora 5, vamos ler então. Todavia, um dos anciãos, né? Então eu imagino que João estivesse perto ali de um dos anciãos. O ancião disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha que interessante, né? Então, entendendo ali que os 24 anciãos eram testemunhas de Jesus, né? Quando o anjo pergunta e eles verificaram que não existia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, e nem dos mortos, aqueles que já tinham morrido, né? Que descansavam no pó da terra, ninguém era digno. Aí, uma das testemunhas, né? Um dos 24 anciãos falou para o João: não chore, não chore, porque eu, como testemunha, sei que existe alguém que é digno de abrir esse livro. Né? Olha que coisa, que cena maravilhosa que está acontecendo ali, né? Então, apesar do momento de crise, ele já retrata quem que é esse digno de abrir, e ele retrata: eis que o leão da tribo de Judá. Olha que interessante, né? Então, quando nós vamos ali, então, falando sobre o leão da tribo de Judá, né? Quando você vai ali para Gênesis capítulo 49, versos 8 a 10, você consegue entender ali que existe uma descrição, né, que a tribo de Judá ele era uma tribo extremamente importante ali, né, dentro das 12 tribos ali de Israel. Ela era uma tribo muito relevante, muito importante. E não apenas isso, né, quando você vai ali para Isaías capítulo 11, versos 1 e verso 10 também, né, você vê ali retratado a raiz de Davi. Então, Jesus era tanto retratado como sendo o leão da tribo de Judá, né, aquele leão, aquele animal forte, o rei dos animais, né, o rei da selva, quanto também ali, né, quando nós vemos retratado em Isaías 11, 1 a 10, nós vemos retratado que Jesus ele era descendente da linhagem de Jessé, né, pai de Davi, enfim. Então, é muito incrível, né, como é destacado, né, como é apresentado esse digno, esse ser digno, né? Pensando um pouquinho, eu convido você a refletir comigo, né? João ele viveu não temos exatamente a data de nascimento de João, mas imaginemos ali que seja contemporâneo de Jesus, né? Então que tenha nascido ali entre a virada do antes de Cristo e o depois de Cristo, né? Então começando ali o primeiro século, Jesus no ano 34 ele morreu e passou um pouco de tempo mais, alguns dias mais aqui na Terra, e aí sim ele voltou para o céu. E quando essa cena é retratada, nós vemos que ninguém lá no céu tinha sido encontrado digno de abrir esse livro. Mas de repente aparece alguém digno, aparece alguém digno. Se nós refletirmos um pouco, né, entendendo que João ele estava na ilha de Patmos quando ele escreveu o livro do Apocalipse, que cena será que é essa que é retratada nesse capítulo 5, né? Você já foi em alguma cerimônia, por exemplo, importante, como uma cerimônia de formatura, né?
Vamos usar um exemplo aqui do nosso dia a dia, né? Uma cerimônia de formatura. Então todas as pessoas estão com a sua roupa de gala, né? Aquela roupa mais bonita, uma roupa elegante ali, né? Sua melhor roupa talvez. E é um momento solene, né? Um momento extremamente solene. E João ele foi convidado a presenciar essa cena. Talvez, aqui é uma conjectura minha, mas talvez João ele viu como se fosse a cerimônia de formatura de Jesus. Faz sentido para você? Porque naquele momento em que o anjo pergunta e ninguém é encontrado, aí um dos 24 anciãos dá a dica. Ele fala: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, ele como testemunha falando, para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha que coisa incrível, né? Que cena maravilhosa, né? Aqui assim, fazendo uma alusão, né? Como se fosse a formatura, o reconhecimento do universo perante o que Jesus fez, o sacrifício que Jesus fez aqui na Terra, que ele deu sua vida em favor da humanidade, e a partir desse momento, então, Satanás foi plenamente vencido, foi completamente vencido. Né? E agora vamos ver o que acontece, então, desse verso 6, olha que coisa interessante, diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Olha que interessante, né? No verso 5, olha o animal que era esperado, né? Eis o leão da tribo de Judá. Mas quando se esperava o leão, olha quem chegou? Um cordeiro, né? De pé, um cordeiro. E aqui, olha como João nos retrata, como tendo sido morto. Olha que interessante. Que animal como tendo sido morto, né? Então, quando um animal é morto, ele não volta à existência. Mas por que será que João retratou esse cordeiro como tendo sido morto, né? A resposta é muito clara, nós já entendemos que é o terceiro dia, né? Jesus, ele cedeu 2 dias da sua eternidade ali, e ele descansou nesse período, né? Lembrando que ele descansou no sábado, guardando o mesmo mandamento que ele sempre observou, né? Em nenhum momento ele descansou no sábado, porque sábado é o dia do Senhor. Quando você vai para Êxodo 20, isso é muito claro, né? É o dia que Deus estabeleceu como o dia da criação, né? E Jesus obedeceu a Deus Pai. Então ele descansou no sábado e ele só ressuscitou no domingo, né? Só ressuscitou no domingo. Então, esse animal que era o leão, ele apareceu como um cordeiro, como tendo sido morto, mas ele como tendo, né? Porque depois de 2 dias, sexta, sábado, domingo, né? Ao segundo dia ali, depois de descansar, ele ressuscitou, né? A Bíblia nos retrata que Deus o ressuscitou. Então, que cena maravilhosa, né? Eles esperando, aí chega esse animal. Mas quando nós vamos falando sobre essa forma que a Bíblia retrata, né, como tendo sido morto, eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia algumas páginas adiante, vamos para Apocalipse 13, e ali você vai ver uma outra descrição. Né? Uma descrição interessante, similar a essa. Tá? E eu vou ler para você, Apocalipse capítulo 13 e o verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Né? Então, não vou dar um spoiler, porque nós estamos estudando ainda apenas o capítulo 5, né? Mas essa representação aqui representa um poder religioso, né? Um poder religioso que durante a Idade Média ele tinha tanto poder religioso quanto o poder civil. Né? E essa descrição
né, que é quase como um plágio do que aconteceu, né, com o que é retratado no capítulo 5, né, que ela como essa ferida mortal foi curada, né, como golpeada de morte, né, como a ferida de morte. Então nós entendemos isso claramente como uma igreja, um poder religioso que durante a Idade Média, por algum motivo, perdeu parte do seu poder, né? Mas nós vamos estudar isso com mais detalhes à frente, né? E vale lembrar que Satanás ele sempre quis se colocar no lugar de Cristo, né? A grande ambição de Lúcifer sempre foi se colocar no lugar de Jesus, né? E aqui a gente vê uma descrição muito semelhante. E continua dizendo, né? Ele tinha 7 chifres. 7 chifres. Que interessante essa descrição, né? Mas o que será que significa chifre? Vamos ver o que nos diz o livro de Deuteronômio, capítulo 33, no verso 17. Então, Deuteronômio 33, 17 diz assim: Ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos, até as extremidades da terra. Olha que descrição, né? Então, como um chifre capaz de empurrar, né? Que tem ali esse poder. Continuando, eu convido que você abra sua Bíblia agora em Zacarias, capítulo 1, versos 18 e 19. Diz assim, olha que interessante. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Verso 19. Perguntei ao anjo que falava comigo, que é isto? E ele me respondeu, são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Então aqui mais uma vez, né, uma relação entre chifre e poder, chifre e força, né? Olha que interessante. E finalmente, para a gente entender a questão de chifre, né, eu convido que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 17, verso 12, lá diz assim, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. Então, né, chifre está diretamente relacionado com poder, né? Chifre está diretamente com poder. Alguns poderes do bem, outros poderes do mal, como são retratados aqui em Apocalipse. Daniel também destaca, né, sobre o que são esses chifres, mas é importante entender, né, que se no caso este cordeiro, né, que aparece, ele tinha 7 chifres, nós entendemos que o número 7 ele representa a plenitude, né, o todo. Então, nós entendemos que chifre, poder, 7 todo, todo o poder. Fica muito fácil de entender, né? E eu recomendo que você vá anotando essa tabelinha profética, porque sempre que aparecer chifre agora, você já sabe que está se relacionando a um poder, a um rei ou a um reino, né? Então nós já conseguimos visualizar o que a própria Bíblia nos diz. E aí diz que esse cordeiro ele tinha 7 chifres, ou seja, todo o poder, né? E uma das atribuições, um dos atributos, uma das características de Jesus como sendo Deus, né? Como Deus, ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. E continua dizendo que esse ser também tinha 7 olhos, né? Nós já vimos uma descrição semelhante aqui, a questão dos olhos, né? E aí existe uma explicação interessante que quando eu tenho vários olhos, eu tenho uma visão ampla, né? E outros atributos divinos nós encontramos ali que são tanto a onisciência, ou seja, Deus sabe de todas as coisas, e a onipresença, né? Então, esses 7 olhos ali eles representam. E eu convido aí que você abra a sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 10, no verso 4. Perdão, Zacarias capítulo 4, verso 10. E lá diz assim, olha que interessante também. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel.
Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra, né? Então, estes olhos do Senhor estão aqui por toda a terra, por todo o universo, né? Deus sabe de todas as coisas. E Jesus, como sendo Deus, ele tem 7, ele tem toda a visão, né? Ele sabe de todas as coisas. Então, mais uma vez, atributo divino. E continua dizendo que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E aí, esses 7 Espíritos de Deus, nós já estudamos aqui também no capítulo 4, né, do Apocalipse, nós já estudamos sobre esses 7 Espíritos de Deus, e aqui mais uma vez o número 7, né, todas as formas da manifestação do Espírito de Deus, uma referência clara aqui ao Espírito Santo. E para nós firmarmos isso com base na palavra de Deus, vamos ver o que nos diz o livro de João, capítulo 15, no verso 26. E olha qual seria o papel, né? João, capítulo 15, verso 26, diz assim: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o papel do Espírito Santo, entre várias outras coisas, né? Convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, ele também tem o papel aqui de dar testemunho, né? O testemunho de Jesus. Ele que esteve em todos os momentos ali, acompanhou Jesus em todos os momentos. Vamos seguir então agora para os versos 7 e 8, né? E aí diz assim: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E aqui uma pausa, né? O tomou no sentido aqui, imagine, né? Uma cena toda solene em que ninguém era digno de abrir, Deus segurando esse livro, né? E Jesus, né, em reverência ali, ele tomou no sentido de pegar, né? Não tomou de uma forma abrupta, não. Né? Ele pegou o livro da mão direita de Deus, por quê? Porque ele foi encontrado digno de abrir esse livro. Né? E não apenas isso, né? Quando Jesus ele recebe essa autoridade aqui, nós vemos então que ele passa também a ter o direito de julgar a humanidade, né? Porque ele de toda o universo, né? Céu, terra, entre os vivos, entre os mortos, ele foi o único ser encontrado digno de abrir este livro, né? O livro que continha aí a herança do povo de Deus. E aí continua o verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, né, aqueles serafins, e os 24 anciãos, as testemunhas, as primícias de Deus, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, alguns destaques que eu gostaria de fazer aqui, né? O primeiro é com relação ao instrumento que é utilizado, né? Então, em um momento de adoração, nós temos que tomar muito cuidado, né? Não é o foco desse estudo aqui, mas tomar muito cuidado com adorações ritmadas. Perceba que a harpa é um instrumento que não é rítmico, né? Ele é um instrumento melódico, é um instrumento harmônico. Né? Então a harpa era o instrumento utilizado por esses seres para adorar a Deus Pai, adorar a Jesus, né, como Deus Filho, o Redentor da humanidade. Né? E algumas lições que a gente pode tirar disso, né, para os nossos louvores, se nós queremos fazer um louvor digno de adoração a Deus, talvez músicas ritmadas talvez não sejam as músicas mais propícias para esse tipo de situação. Né? E aí continua dizendo assim, e taças de ouro cheias de incenso. Né? E eu vou convidar você a fazer uma comparação. Né? Então, na mão desses 24 anciãos estavam taças de ouro. Tem um outro momento na Bíblia que retrata também taças de ouro, mas veja que essas taças de ouro, elas estavam cheias de incenso. E o que era esse incenso?
né? Lembrando que incenso é algo que gera um cheiro suave, um aroma agradável, né? Que nesse caso, olha o que continua dizendo, que são as orações dos santos. Então, sempre que você se curva perante Deus, reconhecendo que Deus é Deus, que Ele é o Senhor da tua vida, que você obedece reconhecendo que a palavra de Deus é realmente a palavra de Deus e obedece o que está escrito, né? Não tradições humanas, mas o que a palavra de Deus está escrito, né? Então a sua oração chega a Deus como um aroma, né? Como um incenso, um cheiro agradável. É muito interessante isso. E eu convido que você abra agora a sua Bíblia em Apocalipse 17, de 1 a 4. Vamos um pouco mais à frente aqui. Apocalipse 17, de 1 a 4, apresenta aqui uma descrição similar, só que oposta, né? Olha o que diz lá. 17, verso 1 diz assim, Apocalipse 17, verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, né? Meretriz, mulher, né? Mulher, nós vamos ver que representa igreja, né? É um símbolo. Nós vamos estudar com mais detalhes, mas né, uma grande meretriz, ou seja, uma grande igreja que se acha sentada sobre muitas águas. Vamos ver que águas também representam povos, né? Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão, que foi que se embebedaram os que habitam na terra. Aqui uma curiosidade, né? Sempre que fala-se em vinho na Bíblia, nós vamos estudar isso com mais detalhes mais à frente, está se falando de doutrinas. Tá? Então, essa mulher, essa prostituta, né, meretriz, como é retratada em Apocalipse 17, não eu estou falando, mas a palavra de Deus. Né? É uma igreja que tinha doutrinas dentro ali, né, deste cálice de ouro, uma contrafação do que nós vemos ali destacado em Apocalipse capítulo 5. Embebedaram os que habitam na terra, né, verso 3. Transportou-me o anjo e espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Então, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Nós vamos estudar com mais detalhes, se Deus quiser, quando chegarmos no capítulo 17. Né? E o verso 4 diz, e achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição, que mostra que essa mulher é muito rica, né? Muito rica. Então aqui, né, só uma contrafação, enquanto uma mulher segurava um cálice cheio de abominação, né, de doutrinas que não são bíblicas, nós vemos aqui, né, no verso 8 de Apocalipse 5, dizendo que os santos têm nas suas mãos taças de ouro, esse metal nobre, né, mas cheio de orações dos santos. Olha a diferença, né? Total diferença que nós vemos aqui. E aí, cheia de incenso, né? Se você procurar ali, por exemplo, em Salmo 141, verso 2, você vai ver ali, né, essa correlação do incenso com a oração, né, a oração dos santos, a oração daqueles que servem verdadeiramente ao Deus, né, ao verdadeiro Deus. E aqui nós vemos descrito aqui uma clara menção aqui ao que acontecia no santuário do Antigo Testamento, né? E aí nós já vimos em que momento isso aconteceu, né? Então, João quase que é convidado para a formatura, né? Para o reconhecimento de Jesus ali, né? Perante todo o universo, né? Em que é aceito ali, perante todo o universo e reconhecido o sacrifício que ele fez pela humanidade, né? E aqui, vamos então agora abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 1, versos 9 a 11. Então, chegando aqui no livro de Atos, capítulo 1, né? Atos é o livro que retrata esse momento pós-ascensão de Jesus, né? E aí diz assim,
Verso 9: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Verso 10: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E o verso 11 diz: E eles lhes disseram: Varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ou seja, que subiu ao céu, virá do modo como o viste vir, né? Nada oculto não, vai vir assim da forma como vocês o viram subir, né? Então é muito interessante, né, entender aí esse momento da história em que isso acontece, né? E aí seguindo agora então para os versos 9 e 10, vamos ler aqui os versos 9 e 10 de Apocalipse, diz assim, né? E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Então aqui nós vemos que a morte de Jesus não foi apenas para o povo judeu, né, mas para toda a humanidade, né, para toda a tribo, língua, povo e nação. Né? E o verso 10 continua dizendo ali, né? E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então aqui nós podemos ver aqui que isso envolve, né, o grande conflito cósmico. Se você abrir a sua Bíblia ali em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 10, apresenta ali o momento do início do conflito cósmico, né, em que Lúcifer, Satanás, ele se rebelou no céu e foi retirado à terra, se tornou Satanás, a antiga serpente, aquele que quer destruir a humanidade. Satanás não tem nada de te oferecer, que te ofereça de bom, ele não tem nada. Tá? Você pode ver ali, o objetivo dele é destruir. Ele não tem amigos, né? Ele só tem inimigos. Esse é o principal objetivo dele. E aí, quando nós vamos ali também para Apocalipse 4:11, né, voltando um pouquinho, né, nós vemos ali uma adoração semelhante. Né? Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Né? Então, uma adoração ali plena. E ali também fala, né? Apocalipse 10 retrata também essa adoração pela tanto a criação, agora nós vemos ali Apocalipse 10 retratando uma adoração pela redenção, né? Tanto pela criação quanto pela redenção. E aí quando você vai para essa descrição, né, reino e sacerdotes, nós vemos aqui uma alusão ao que é encontrado em Êxodo 19:6, né? Que aqueles que vencerem, né, que enxergarem que a Bíblia é a vontade de Deus e que deve ser cumprida, né, que deve ser obedecida. Deus, ele pede obediência dos seus filhos. Você vai ter a possibilidade, pela graça, pelos méritos de Jesus, não méritos nossos. Né? A nossa obediência é apenas um ato de reconhecimento pelo sacrifício que ele fez. Você se tornará reino e sacerdote. Né? Então, nós teremos essa maravilhosa possibilidade de, juntos com Deus aqui, adorar pelos séculos infinitos, né? Pela eternidade. E aqui continua o verso 11, diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Olha os números, né, de anjos no céu. Todos eles estão disponíveis ao ser humano que se colocar ao lado de Deus. Né? Esses milhares, e não é necessário muito não, apenas um anjo consegue fazer muita coisa. Né? Milhões e milhões. Né? E aí, se você vê uma relação também com o que a gente encontra em Daniel, se você for lá para capítulo
7, verso 10 de Daniel, você vai ver também que é retratado ali, né, esse número enorme de seres celestiais que nós chamamos de anjos. E finalizando, vamos agora para os versos 12 a 14, diz assim: proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber, conte comigo, o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Olha o número 7 aparecendo de novo aqui, né? Esse aqui que nós podemos chamar de louvor cétuplo, né? Louvor cétuplo. E diz assim em verso 13: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, a Deus Pai e a Jesus, né? Ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. E você? Você reconhece esse sacrifício? Imagine Deus Pai, os serafins, os 24 anciãos e milhares de anjos reconhecendo que Jesus é digno pelo ato, o ato mais lindo e mais importante que Deus fez pela humanidade. Né? Ele religou o que estava rompido, né? Porque o salário do pecado seria a morte. Ele religou novamente, nos deu a possibilidade de salvação. Isso é graça. Isso é graça. Nada além disso. A graça é o que estávamos destinados, era a morte eterna. E Jesus, através do seu sacrifício, ele nos tornou novamente passíveis de voltar ao lar celestial, voltar ao Éden perdido. Né? E diante disso, né, desse louvor, dessa adoração, fica a pergunta: e você? Quem é Jesus para você? Ele é uma história ou é o Filho de Deus que te dá a oportunidade da salvação? Aqui está o convite. Você tem a oportunidade de escolha. Como diz a palavra de Deus, escolha, pois, a vida para que vivas. Que Deus o abençoe. Excelente semana, uma nova semana para você. E que nós, com a graça de Deus, possamos nos encontrar mais uma vez no nosso próximo capítulo, que é o capítulo 6. E esse capítulo 6 é incrível, né? Porque aí nós vamos ler o que estava escrito ali dentro desse livro selado. Até o próximo encontro. Fique com Deus. Deus o abençoe. Tchau, tchau.